Oi, gente linda, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, vamos estudar? Pega aí teu livro de português e abre na página 88. A gente vai falar um pouquinho sobre caminhos da linguagem. Falar sobre pontuação e sentido, aspas, parênteses e reticências. Ainda em cima daquele texto que a gente leu, da historinha, tão lembrado? Meu amigo pintor? Então a gente vai lá, deixa eu me organizar, sentar direitinho, tá? Então a gente vai lá lendo esse texto e realizando essas atividades. Então vamos começar. Leia o texto do livro Meu Amigo Pintor. A gente vai ler só um pedacinho de cada para poder a gente fazer essa interpretação do texto, tá, gente? Na página 88. Olhei, toco o olhar e de repente eu entendi direitinho que ele tinha falado. E deu uma vontade danada de ir até lá em cima e dizer: saquei o que você me disse naquele dia. Eu estou entendendo demais esse preto. Te juro que me deu um estalo. E eu estou entendendo o jeito que esse amarelo pegou. Só que não deu para falar com meu amigo pintor. Ele morreu. Então, depois de você realizar essa leitura, aí você vai responder a letra A e a letra B. De qual personagem é a fala entre aspas, tá? Ele colocou aí um aspas, que é justamente esse sinalzinho aí pequenininho. De qual personagem é? E é uma pergunta, botou um final de interrogação. É do menino ou é do pintor? O pintor morreu, né? Então provavelmente não, a história está mostrando que é ele que está narrando, ele que está contando a história. Então a história foi o menino que estava falando. Então vai lá e escreve. As aspas são usadas nesse trecho que indicam uma situação diferente da fala. Que situação é essa? Então a aspa ela é usada em determinadas situações, tá bom? Então elas marcam uma fala que não pode ser dita ao amigo. Então ele queria falar algo, mas ele não pôde dizer porque ele tinha morrido. Então a aspa serviu para quê? Para ele dizer: olha, entendeu o jeito que esse amarelo pegou? Estou entendendo. Então ele botou aspas porque ele ia falar para ele, mas não conseguiu falar. Que foi relatada do diário do menino, que ele estava escrevendo, né? Nesse contexto, eles indicam que foi percebido que o menino, que ele gostaria de dizer, mas não pôde dizer. A resposta é mais ou menos essa aí você vai organizar no seu caderno, no seu livro e vai responder. Então, a aspas, nesse momento, ele serviu para isso, para dizer que ele ia falar algo e não conseguiu falar, tá certo? O que é que ele ia falar? Ah, eu ia falar com você, abre aspas, que está na hora do recreio, tá certo? Mas como você não estava, não consegui falar. Então, relê o trecho a seguir em que o menino está no apartamento do amigo, do pintor, e vê um dos quadros pintados pelo amigo. Então, você vai sempre voltar na leitura para poder responder. Aí eu fui lá, eu não aguentei olhar para ele assim morto, eu virei a cara da parede e dei com um quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela. Um dia ele me disse que estava assim, toda amarela, porque tinha acordado o quê? Contente. Então, lembrado, né? E eu que ainda não sacava de cor, eu fiquei achando que era birutice do pintor, né? Que ele estava meio maluco. Não deu para ficar lá em cima, eu voltei correndo para o meu quarto. Na letra A e na letra B do segundo, você vai responder em cima desse texto também. Revela os fatos, assinale a alternativa correta. O trecho que está em parênteses, agora é o parênteses grandão, o aspas é o pequenininho, que está entre parênteses, que está aí, né, que ele fala aí, um dia ele está contando o fato daquele dia, até eu achei que ele embirutou, né, o pintor. Ele revela fatos que dão sequência aos acontecimentos anteriores, né, você acha que é isso? Ou ele revela fatos que aconteceram em um tempo anterior ao que o menino estava relatando. Vamos explicar isso aí. Por exemplo, ele está falando de um fato que aconteceu agora, ou ele está falando um fato, olha, foi um dia que eu estava lá e que ele pintou uma mulher de amarelo, ou ele está falando, está escrevendo lá e falando de um fato que já aconteceu. Então, o que você acha aí, você
pela leitura a gente sabe que não está acontecendo porque ele já tinha morrido, então isso já aconteceu, né? Então responde. Na letra B, por que a informação entre parênteses é importante para explicar o fato que o menino não conseguiu permanecer no apartamento do amigo pintor? Então, por que esse parênteses aí? Ele tá retratando o quê? Está retratando justamente isso, uma lembrança, né, que ele teve ao olhar o quê? O quadro, né? Isso que é realmente a explicação da situação, né? Então, bora lá no terceiro. No terceiro, a seguir, o menino se dá conta que o relógio do apartamento do amigo pintor deixou de bater. Não foi? Não tinha lá? Hoje ficou um buraco. O relógio não deu mais. Que vontade de ir lá e dar corda nele, porque o relógio parou, né? A porta está trancada. Quem é que ficou com a chave? A tal da Clarice, mas a corda do relógio acabou. Ela levou a chave, mas o relógio, ela diz que volta aqui. Então, quais personagens estão dialogando? Quais os personagens que estão aí nesse texto que ele está dialogando? Aí você vai dizer, tem um personagem que aparece, que é o que está escrevendo, que é o que está falando. Quem é? Muito bem, você vai colocar aí que é o menino. Mas um personagem é o menino. E o outro personagem? Não dá para saber quem é, né? Porque ele só está escrevendo que estava falando com alguém. Ele falou com alguém, ele estava escrevendo no diário, mas ele falou com alguém. Provavelmente foi alguma pessoa da família, não sei, alguém que morava no apartamento, um zelador que morava no edifício, que ele tentou ir lá, né? Não tem como saber, só tem como saber o menino. Então, esse diálogo indica uma situação apresentada nessa história ou faz parte de um diálogo que a personagem gostaria de ter. Que sinal do texto confirma essa resposta? Então, o menino, quando ele mostrou lá, ele escreveu o quê? Um sinal. Que sinal do texto confirma a sua resposta? Ele colocou lá o quê? Um travessão. Travessão quer dizer o quê? Que ele estava conversando com alguém. Ele colocou, quem é que ficou com a chave? Então, tá aqui, ó, travessão é essa que vem antes, tá? Da frase propriamente escrita. Então, a gente já aprendeu que travessão está simbolizando falas de pessoas. Então, o menino, quem é que ficou com a chave? Aí alguém respondeu, a tal da Clarice. Podia ser o zelador do prédio, né? Porque alguém da família não sabe, ou alguém da família. Mas a corda do relógio acabou. Aí a pessoa deve ter respondido, ela levou a chave, tá vendo? Mas o relógio, o menino deve ter perguntado. Ela disse que volta aqui. Então não identifica quem é, mas ele estava falando com alguém e escreveu isso no diário também. Então o sinal de travessão é que mostra que era falas que ele estava conversando com alguém, tá certo? Na letra C, o que as reticências são esses 3 pontinhos aqui, tá? Na fala sugerem no trecho acima. Lembra que reticência é porque não terminou o pensamento. A gente parou ali, mas ele continua. Então tem lá, ó, esse diálogo, aí olha só. As reticências na fala sugerem no trecho acima. Elas sugerem uma interrupção na fala e um lamento, ou elas sugerem uma interrupção na fala e um choro do menino. Quando ele diz assim, mas o relógio, 3 pontinhos, não foi? É a reticência. Mas o relógio, e botou 3 pontinhos aqui. Dá pra ver como tem no livro de vocês. Então, as reticências, ele mostrou, mas na outra fala não mostrou que o menino estava chorando. Mostrou assim, que ele ficou triste, ele deve ter lamentado. Então, marca aí o que você acha que tá certo. Então, vamos ver um pouquinho o que é esses pontos aí de aspas, parênteses e reticências, que é a parte mais importante. E eu vou passar mais atividades sobre isso, tá bom? Então, tem aí, ó, certo? Então, vamos dar uma lidinha nessa parte. No trecho do livro, o menino
o meu amigo pintor, os sentimentos do personagem principal também são revelados por meio dos recursos de pontuação, como o uso das aspas, dos parênteses e das reticências. O uso desses sinais de pontuação enriquece a linguagem e dá sentido ao que se pretende transmitir ao leitor. Ah, tia, mas é botar por botar? Não, certo? Eu botei ali uma reticência, eu já sei que não foi concluído o pensamento, tá? Teve uma interrupção, mas ele talvez queria falar algo mais, mas, né, parou. A mesma coisa aspas, né? E a mesma coisa o parêntese, né? Demonstrou ali algo. Então, eu vou passar um videozinho para vocês também falando sobre esses sinais de pontuação, para vocês entenderem melhor no dia a dia, no cotidiano, na escrita. Por isso que eu digo, façam produção textual. Então, eu vou mandar vocês fazer uma produção textual e usar esses sinais de pontuação, mas de maneira correta, porque é muito importante. Pula lá agora para a página 90 e vamos realizar essa atividadezinha aqui da página 90, que vai ser completar caminhos da língua. O uso do M antes do P e B. Eu só posso usar M antes de P e B. Pomba eu posso usar, porque tem P, a M. Se eu falo ponto, P-O-N, porque antes tem um T, não é P nem B. Então, é uma regrinha gramatical que eu tenho que aprender, tá certo? Escreva as letras que vêm depois das sílabas destacadas em cada uma das palavras. Aí tem pintor. Então, ó, qual é a letra que vem antes do N? Aí você vai botar a letra T. Sempre, qual é a letra que vem antes? P. Aí você, assim sucessivamente. Antes do M e antes do N, você vai colocar a letra que vem, tá? Ou, perdão. Você vai colocar a letra que vem depois. Antes não, perdão. Porque usamos o uso do M antes de P e B. Então, qual é a letra que vem depois? Qual é a letra que vem? A letra que vem antes do N. Eu boto P e N. Aí, qual é a letra que veio? T. Aí você vai lá. A mesma coisa você vai fazer. E depois, no final, você vai responder na letra A, B e C. Leia as palavras em que as respostas foram as letras P e B. Qual é a letra que vem antes de P e B? A gente já sabe que antes de P e B só pode ser M, certo? Se ela veio N, não é P e B. Se veio N, provavelmente eu não escrevi uma palavra que tenha P e que tenha B antes, certo? Porque a regra gramatical é, antes de P e B, eu escrevo M. Então, repete bastante para poder você, ó, entra na cabeça e você aprende. Antes de P e B, M. Antes de P e B, M. Então, é uma regra básica que todo mundo sabe. Então, você tem que aprender. Então, qual é a letra que vem antes de outras consoantes? Veio qual? N, na letra B. E complete o trecho um quadro abaixo. Aí você já tá, ó, craque. Eu vou passar mais exercício sobre isso. Ao escrever as palavras com sílabas formadas com vogal, seguidas de M ou N, antes de outras consoantes, é preciso lembrar sempre. Usamos a letra, repete, usamos a letra M antes de P e B. Usamos a letra M antes de P e B. E antes de outras consoantes, usamos qual? N. Ah, tia, mas antes de T, N. Antes de X, N. É só eu lembrar dessas duas letrinhas, P e B. Se vem P e B antes, M. E o restante de outras? Só é N. Aí se eu for usar T, X, Y, K, W, tudo é N. Se eu vou precisar memorizar isso tudinho, não, somente P e B. Se eu sei que P e B antes vem M, então o restante tudinho é N. Super fácil, né? Então memoriza só esses dois aqui. E para terminar a aula, a gente tem um jogo bem legal para você memorizar essa regrinha gramatical. Tá? É regra, gente. Por quê? Porque é regra, não tem o que discutir. Regra é regra, então a gente só faz obedecer, não é isso? Então, jogo da memória das palavras com M ou N. Super fácil. Aí você mesmo pode construir esse jogo, vai construir em casa,
Vamos brigar com o jogo da memória. Aí você vai, o número de participantes, pode ser 2 pessoas participando. Material, você vai pegar cartas que serão produzidas por vocês mesmos. Objetivo, formar maior número de palavras de cartas que tenham M antes das consoantes P e B, tá vendo? Ou com N antes de outras consoantes. Eu não vou dizer todas as outras, porque eu sei que P e B e o restante é com N. Aí você vai confeccionar, vocês vão anotar no caderno 10 palavras com M antes de P e B e mais 10 palavras com N antes de outras consoantes. Aí o que é que vai acontecer? Vão ter 20 cartas, certo? Contém 20 quartas, aí já tem aí a numeração 7 centímetros na página 91, tá? Aí depois contem, aí depois ele dá todas as instruções, lê com calma, todas as instruções, como jogar. Aí, ó, vai lá, dispõe as cartas embaixo da outra, na fileira, você vai lá jogando, depois organiza as cartas até 30 para que os 2 jogadores memorizem a posição das cartas. E é como se fosse um jogo da memória, você vai, né, olhar e depois mostra, depois vira, né? E depois aí você vai jogar e me diz como foi o jogo. Faz um videozinho aí com o jogo, que eu quero ver vocês jogando aí com a família, com o pai, com a mãe, vocês já sabem a regra. Aí é que é mais fácil vocês ganharem mesmo. Por exemplo, se vocês pegarem a palavra impresso e se vocês pegarem a palavra também, certo? Então, com P e com B, aí 2 palavras com M, né? Então, já formou um par. Mas se pegar uma palavra cantar e pegar uma palavra pintor, 2 palavras com N, aí já fez um, né, joguinho aí. Então, vai lá, gente, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ter outras atividades de leitura, outras atividades de interpretação de texto, mas por hoje é só. A gente ficou com as atividades. Não esquece de estudar pontuação e sentido, aspas, parênteses e reticências, página 88, 89 e página 90 e 91, tá bom? Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Não esquece de postar essas atividades, esses vídeos que eu quero ver, hein, gente?